Olá turma, meu nome é William Nakada e essa é a terceira aula de física desse canal. Esse canal foi criado especialmente para você que vai prestar engenharia, medicina, algum outro curso na universidade e que esse canal ele possa ser muito útil para você alcançar o seu sonho. A aula de hoje será sobre um conteúdo muito importante para o vestibular e que cai sempre. E esse conteúdo se chama movimento uniformemente variado. Pelo nome, muitas pessoas conhecem esse conteúdo como MOVE, legal? E na revisão, na aula passada, nós vimos sobre o conceito de movimento uniforme. O que significava o movimento uniforme? É aquele que o móvel acontecia com uma velocidade constante ao longo de toda a sua trajetória. Lembra? Quando ele começava a velocidade com 30 km por hora, ele terminava com 30 km por hora. Se ele começava com 2 metros por segundo, ele mantinha esse mesmo nível de rapidez por toda a trajetória. Esse era o movimento uniforme. Vimos que, na verdade, grande parte dos movimentos que a gente vê no mundo, ele tem um grau de aceleração, aumento de velocidade ou de desaceleração, diminuição de velocidade. E a partir disso, vamos introduzir a aula de hoje, que são os movimentos que têm aceleração. Bacana? Vamos para a definição de aceleração. Definição de aceleração. A aceleração é definida como uma grandeza na física que mede a relação entre variação de velocidade pelo tempo. Então vai mostrar a equação agora no vídeo agora, que a definição de aceleração pela sua expressão matemática. A aceleração é uma relação entre a ΔV sobre ΔT, variação de velocidade pelo tempo que essa variação aconteceu. E geralmente nós representamos a aceleração pela letra A, ΔV como a velocidade, ΔT, a variação do tempo. Vamos para o exemplo prático. Imagina que essa situação. João está caminhando em um parque. A gente sempre pega esses nomes, né? Na primeira aula foi Mateus, agora a gente vai condenar o João. Tadinho dele. Olha só, João está caminhando em um parque quando de repente ele avista um cachorro correndo de sua direção. Quando o João ele percebe a chegada do cachorro, ele começa a disparar, correr a toda velocidade. E nessa situação, vamos pensar como a gente calcularia a aceleração do João. Pensando que a velocidade inicial da sua caminhada é de 1 metro por segundo, ele passa a correr a 3 metros por segundo quando ele avista o cachorro, e tudo isso no intervalo de 2 segundos. Quanto vale a aceleração do João neste caso? Vamos para a tela aí. Vai mostrar para vocês, primeiro, o cálculo da variação da velocidade. Qual que é a velocidade final do João? É de 3 metros por segundo. E quanto ele começou? Ele começou com 1. Logo, quanto foi a sua variação de velocidade? Já que ele começou com 1, termina com 3. Nós fazemos o cálculo 3 menos 1 metro por segundo, resultando em 2 metros por segundo. Segundo passo, qual que foi a variação do tempo nesse exercício? Ele foi de apenas 2 segundos. João teve 2 segundos para ele sair em disparada quando ele viu o cachorro. Legal. Agora nós temos todos os elementos que precisamos para calcular o valor da sua aceleração. Aceleração é o quê? Variação de velocidade pelo tempo. Variação de velocidade. 2 metros por segundo, tempo 2 segundos, 2 sobre 2, ele vai resultar em 1 metro por segundo ao quadrado. E este é o valor da sua aceleração. Entendido, turma? É assim que se calcula a aceleração de todos os exercícios que você for encontrar. Você sempre pega quanto a sua rapidez ele variou, tanto positivamente quanto negativamente, e divide pelo tempo. Vamos agora para a unidade da aceleração, gente. Vocês podem ter percebido que a aceleração nós vemos como unidade metro por segundo ao quadrado, não é? E aí muitas pessoas podem estar estranhando, como eu estranhei quando estava estudando sobre aceleração lá no ensino médio. Pô, que negócio é esse de metro por segundo ao quadrado? O que é esse segundo ao quadrado? Vamos retomar que a unidade da aceleração, ele resulta da relação entre o acréscimo de velocidade no tempo. Certo? Então, o móvel tem aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, significa o quê? Que ele acelera 1 metro por segundo a cada segundo. Aí fica 1 metro por segundo, e a gente representa isso como metro por segundo ao quadrado. Outro exemplo, se o móvel tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ele significa o quê? Que ele acrescenta 5 metros por segundo na sua velocidade a cada segundo. E aí fica por segundo, a cada segundo, por isso que surge esse segundo ao quadrado, beleza? Então só para poder consolidar, só para a gente poder firmar esse conceito,
a aceleração ele sempre vai ter a sua unidade de tempo ao quadrado. Então, em todos os exercícios, chegou no final do seu resultado sobre a aceleração vai ter metro por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado, mas perceba, ele sempre vai ter a unidade do tempo ao quadrado, beleza? Esse é o resumo, só para você se lembrar. Unidade de velocidade é qual? Metro por segundo do sistema internacional, metro por segundo. Aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, beleza? Então se você viu ao quadrado, você já sabe que se trata sobre unidade de aceleração. Gente, agora vamos analisar o movimento acelerado na forma de tabela e na forma de um gráfico. Beleza? Tá mostrado na tela aí a variação de velocidade de um móvel ao longo do tempo. Nós vemos ali no instante 0 segundos, uma velocidade de 0 metro por segundo. No instante 1 segundo, uma velocidade de 2 metros por segundo. E assim por diante. Tem um instante 2, 3, 4, 5 e a velocidade ele vai cada vez mais aumentando. Ele vira 4, 6, 8 e no final ele tem 10 metros por segundo de rapidez. O que torna o movimento ser do tipo movimento uniformemente variado, que é o MOVE? Decora aí. É um corpo que mantém sua aceleração escalar constante ao longo de toda a sua trajetória. Então, movimento uniforme, velocidade constante. Movimento uniformemente variado é aquela que tem sua aceleração constante. Vamos analisar. Na tabela que eu mostrei para vocês agora, existe algum padrão por trás do crescimento da sua velocidade? Sim, correto? Se você perceber na tabela aqui, ele aumenta 2 metros por segundo a cada segundo, certo? Porque no primeiro instante ele estava com 2, no segundo instante estava com 4, no terceiro instante estava com 6. Então a cada segundo que passa, ele vai cada vez mais acelerando com essa taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Então isso quer dizer que a sua aceleração foi sempre de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração que se manteve constante do início do movimento até o final. Então nós podemos dizer que essa tabela é um caso específico de um movimento uniformemente variado. É um movimento do tipo MOVE, aquela que acontece com aceleração constante. Vou mostrar para vocês o gráfico de como é a variação da velocidade ao longo do tempo nesse tipo de movimento uniformemente variado. E nós podemos perceber que ao longo da linha horizontal, que é a linha do tempo, o que acontece com o valor da sua velocidade, que está na sua linha vertical? Ele começa a ser constante, ele tem um crescimento constante. Ele estava mais baixo, depois ao longo do tempo ele aumenta um pouco mais e conforme o tempo ele vai passando, a sua velocidade ele vai linearmente aumentando também. Então esse ritmo que acontece, ele é característica de um movimento uniformemente variado. Tem muitas questões do Enem, da FUVEST, que pede para o aluno ele bater o olho num gráfico de velocidade por tempo e analisar que tipo de movimento é aquilo lá, ou quais são as fórmulas que cabem naquele tipo de movimento. Então vocês podem perceber, toda vez que a velocidade ele for dessa cara, se a velocidade ele variar de forma linear com o tempo, nós podemos ter a certeza de que é um movimento do tipo MOVE. Legal? Aquela que acontece com aceleração constante. Gente, vamos lá agora para o cálculo do deslocamento do MOVE. E recordando da aula passada, como é que se calculava a posição do movimento uniforme, velocidade constante? Pela fórmula tá na ponta da sua língua já. Você falou sorvete, eu vi. E a fórmula do sorvete é aquela que calculava com posição inicial S0, velocidade multiplicada pelo tempo, que é o seu deslocamento, certo? S igual a S0 mais VT. E agora a pergunta, nós podemos utilizar esse conceito nós podemos aplicar essa fórmula do sorvete para o movimento com aceleração? A resposta é não. Mas por que não? Vamos ver para um exemplo aqui. Está mostrado na tela para vocês um retrato de um movimento de um corpo que ele começa com uma velocidade de 2 metros por segundo e ao longo de toda a sua trajetória ele permanece com essa velocidade de 2 metros por segundo e isso acontece durante 2 segundos, beleza? E aí a pergunta, quanto vai ser o seu deslocamento nesse caso? Se ele permanecer com 2 metros por segundo de rapidez durante 2 segundos, basta você multiplicar 2 por 2, ele vai ter andado 4 metros, beleza? Esse é o caso do movimento uniforme. E agora, vamos representar esse mesmo movimento
só que imputando nele agora a aceleração. Vamos lá. Se a velocidade inicial dele é de 2 metros por segundo nesse caso, e ele acelera para 10 metros por segundo ao final desses mesmos 2 segundos, vocês acham que ele vai ter andado a mesma coisa do que se ele tivesse permanecido com uma velocidade constante? E a resposta é não. Se ele acelera de 2 metros por segundo para 10, ele vai chegar no final com uma velocidade muito maior do que 2 metros por segundo e vai ter, consequentemente, andado muito mais. Então, nos casos de movimento com aceleração, nós temos que somar a influência da aceleração para o seu deslocamento final. Legal? Por isso que a fórmula não é mais conhecida como sorvete, mas como sorvetão. Eu sempre achei engraçado esse nome do sorvetão para fórmula de deslocamento, fórmula de posição. Mas está mostrado na tela aí para vocês que o cálculo do movimento com aceleração, movimento uniformemente variado, é essa seguinte: S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Gente, eu sei, parece um monstro à primeira vista, mas depois que vocês forem fazendo vários exercícios com sorvetão, eu juro para vocês que vocês vão acabar decorando essa fórmula, legal? E também que você vai conhecer ela como fórmula do sorvetão para sempre, tá? Isso não tem volta mais. Se você for prestar vestibular, vai ter passado alguns anos, você vai ainda se lembrar da fórmula como a fórmula do sorvetão. E aí vamos naquele exemplo prático. O caso em que o móvel ele começou com uma velocidade de 2 e ele termina com uma velocidade de 10 metros por segundo ao longo de 2 segundos. Qual que vai ser o cálculo da sua aceleração? Vamos lá. Aceleração, variação de velocidade pelo tempo. Bom, a velocidade final do corpo é de 10 metros por segundo e ele começou com 2 metros por segundo. Logo, quanto foi a sua variação de velocidade? Foi de 2 para 10. Foi de 8 metros por segundo. E essa velocidade de 8 metros por segundo acontece em 2 segundos. Logo, para calcular a sua aceleração, fazemos apenas 8 dividido por 2 e dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então o valor da sua aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí nós colocamos na fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E aí o que acontece? Nós só substituímos as variáveis. Vamos fazer junto com vocês. A posição inicial do corpo, vamos supor que é de 0 metros, mais a velocidade inicial pelo tempo vai ser 2 multiplicado por 2, mais a aceleração, que é de 4, multiplicado pelo tempo, que é de 2, ao quadrado sobre 2. Então a equação ficou 2 vezes 2 mais 4 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Bom, 2 multiplicado por 2, ele vai dar 4 metros. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 2, 8, certo? 4 metros mais 8 metros, costuma dar quanto? Costuma dar 12, perfeito. Então, lembra, no caso de movimento uniforme, ele tinha andado 4. Agora perceba, com aceleração, agora ele andou 12. Percebe a diferença? Então, será que a aceleração ele faz diferença no deslocamento do móvel? Com certeza, ele passou de 4 para 12, ele praticamente triplicou o seu deslocamento só por conta dessa aceleração que ele tinha. Em conclusão, pessoal, vimos na aula de hoje que o movimento uniformemente variado é definido como um movimento que acontece com aceleração constante, que é representado pela grandeza A. Qual que é o conceito de aceleração? A definição de aceleração é simplesmente a sua variação de velocidade pelo tempo, beleza? Essa variação pode ser positiva ou essa variação pode ser negativa, mas basta você calcular essa variação da rapidez e dividir pelo tempo, você encontra o valor da sua aceleração. Vimos também que a unidade de aceleração, tempo, ela sempre será ao quadrado, ok? Metro por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. Ah, professor, mas não era metro por segundo? Metro por segundo era unidade de velocidade. Beleza? Aí vocês conseguem diferenciar. Really, como é que calcula deslocamento no movimento uniformemente variado? Pela fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Repita isso no banheiro todos os dias que você for acordar e em uma semana eu garanto que você vai ter decorado a fórmula do sorvetão. Beleza? Depois comenta no final dessa semana o experimento se você conseguiu decorar a fórmula do sorvetão. E sobre movimento uniformemente variado, gente, claro, dá pra falar sobre inúmeras coisas mais, dá pra fazer um monte de exercícios aqui e o vídeo ficaria com 2 horas de duração, beleza? Então, a gente vai parar a aula por aqui, beleza? Vamos manter esse vídeo abordando esses principais tópicos. Se vocês querem uma continuação desse vídeo, comenta aí nesse canal. Nós queremos mais detalhes, nós queremos ver mais exercícios sendo resolvidos. Eu prometo que, de acordo com a resposta de vocês, nós traremos mais vídeos resolvendo exercícios. Bacana? Então é isso, aquele quentinho no coração.
uma grande prova para vocês nesse final de ano. 2025 tá aí, quase finalizando, prova de FUVEST, Enem chegando, muitas provas, e que vocês tenham um grande sucesso na vida de vocês, beleza? E se você gostou dessa aula, curte, compartilha com seus amigos, compartilha na sua sala do cursinho. Você sabe que tem centenas de pessoas que podem ser ajudadas por esse vídeo aqui, beleza? Então até uma próxima aula e tchau!